Hoje a gente vai mergulhar num dos capítulos mais fascinantes e, olha, talvez um dos menos compreendidos da obra de Sun Tzu. Vamos descobrir juntos que o verdadeiro caminho para a vitória não se encontra no campo de batalha, mas sim na mente do adversário. Mas espera aí, como assim? Como é possível alcançar uma vitória completa sem sequer entrar em combate? Parece até um paradoxo, né? Mas a resposta está numa estratégia que é ao mesmo tempo poderosa e muito sutil. E é isso que a gente vai desvendar agora. Para entender por que essa estratégia é tão genial, primeiro a gente precisa encarar uma verdade que Sun Tzu joga na nossa cara sem rodeios. O custo real, o custo catastrófico de um conflito direto. Essa citação aqui, ela simplesmente destrói aquela imagem de glória que a gente tem da guerra. Sun Tzu é claríssimo. Um conflito que se arrasta não acaba só com o inimigo. Ele devasta o próprio país. Ele transforma o governo, veja bem, em inimigo do seu próprio povo. E o contraste é gritante. De um lado, a expectativa, a glória de um dia de triunfo. Do outro, a realidade, a ruína de anos. Mesmo quem vence paga um preço altíssimo. A economia e o tecido social da nação ficam em frangalhos. Ou seja, um triunfo no campo de batalha pode, ironicamente, significar a derrota em casa. Ok, então se a guerra direta é tão destrutiva, qual é a alternativa? Bom, é aqui que Sun Tzu nos dá a resposta. E ela é o verdadeiro segredo para a vitória. E tá aí, a arte de semear a discórdia. Esse é o pulo do gato. Não é uma tática de campo de batalha, não. É uma verdadeira obra de arte da guerra psicológica. O objetivo é criar rachaduras, desconfiança, caos dentro das fileiras inimigas, para que elas basicamente se autodestruam. Essa frase revela tudo. A vitória deixa de ser uma possibilidade e se torna uma certeza. Ela é garantida muito antes de qualquer soldado marchar. Ela é forjada pela astúcia, pelo intelecto, pela manipulação estratégica. Tá, mas semear a discórdia soa um pouco abstrato, né? Como é que se faz isso na prática? Sun Tzu não nos deixa no escuro. Pelo contrário, ele detalha 5 métodos poderosíssimos. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Pensa nessas 5 artes como galhos de uma mesma árvore estratégica. Todas elas têm o mesmo objetivo: desintegrar o inimigo de dentro para fora. Vamos começar pela primeira. A primeira arte foca na população civil. Ao invés de lutar contra eles, o estrategista os conquista, ganha a lealdade deles. E assim, eles se tornam uma fonte valiosíssima de inteligência e apoio dentro do próprio território inimigo. A segunda já mira na liderança militar. Usando promessas de riqueza, poder ou até de vingança, é possível corromper oficiais inimigos, transformando os comandantes do adversário em suas próprias peças no tabuleiro. A terceira arte, essa aqui, visa paralisar a estrutura de comando. A meta é plantar tanta desconfiança que as diferentes partes do exército inimigo simplesmente não conseguem mais cooperar. Em vez de lutar contra o inimigo externo, eles começam a vigiar uns aos outros. Agora, a quarta arte, a divisão de morte, essa é talvez a mais traiçoeira. A arma aqui é a desinformação. O objetivo é envenenar o próprio centro de decisão do inimigo, levando o líder a cometer erros fatais, como, por exemplo, punir seus melhores e mais leais subordinados. E por fim, a divisão de vida. Essa arte cria uma rota de fuga que é ao mesmo tempo segura e muito lucrativa. Ao tratar bem os desertores, a mensagem que se envia para quem ainda está lutando é clara e poderosa. Se render é uma opção bem mais inteligente do que continuar no combate. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais no impacto dessa divisão de morte, porque não se trata só de espalhar boatos, sabe? É sobre iniciar uma reação em cadeia que pode literalmente derrubar um reino inteiro. As consequências são devastadoras. Uma única mentira, se for bem colocada, pode corroer toda a confiança, desmoralizar os mais competentes e levar à punição de inocentes. O resultado é o colapso interno do reino, onde a conspiração e a ambição tomam o lugar da ordem e da lealdade. E aí vem o ponto crucial. Quem é capaz de manejar uma arma tão poderosa? Sun Tzu deixa bem claro que isso não é para qualquer um, não. Requer um tipo muito específico de mente e de caráter. Olha só que paradoxo incrível do general ideal. Para o mundo exterior, ele projeta calma, simplicidade, confiança. Mas por dentro, a mente dele é um labirinto de alerta constante, de desconfiança e de um sigilo absoluto. É uma performance perfeitamente calculada. Sun Tzu eleva o padrão ao máximo. Ele está nos avisando que essas táticas exigem uma sabedoria e uma prudência fora do comum. Nas mãos de alguém imprudente, essa estratégia poderosa não só falha, como se volta com força total contra quem a utiliza.
E esta é talvez a síntese mais poderosa de todo o capítulo. A informação, que é obtida através da espionagem e da discórdia que foi semeada, não é apenas uma vantagem. Ela é a própria percepção. Sem ela, um exército, não importa o quão forte seja, está completamente cego e surdo, totalmente vulnerável. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A sabedoria de Sun Tzu tem mais de 2000 anos, mas a relevância dela é impressionante. Na nossa era digital, onde a desinformação pode se espalhar pelo mundo em segundos, a pergunta que fica é: quem são os espiões e quais são as artes da divisão do século XXI? A guerra pela mente, pelo visto, nunca acabou.